Olá, hoje a gente vai fundo numa obra que, nossa, marcou demais o pensamento ocidental. As Confissões, de Santo Agostinho. Agostinho de Hipona, né? Isso mesmo, um livro fundamental. E temos aqui uns trechos bem chave desse livro incrível para conversar. Ótimo. A ideia, assim, é a gente sacar o principal das Confissões, quem foi Agostinho, quais são as ideias centrais ali na obra. Uhum. O estilo dele também, que é bem particular. Sim. E o que estava rolando na época, o contexto, né? Que acabou moldando esse clássico. Vamos nessa? Vamos lá. Bom, primeiro, acho importante dizer que as Confissões não são só uma história da vida dele, tipo uma autobiografia comum. Não mesmo. É muito mais profundo. É mais um papo reto, sabe? Super íntimo com Deus. Quase uma oração gigante, onde Agostinho fica olhando para o passado dele Aquele passado turbulento. e aprendendo com as experiências que Deus lhe deu. Exato, para tentar se entender melhor, buscar a verdade divina. E logo no comecinho ele manda aquela frase, né? Ah, a famosa. Fizeste-nos para ti, Senhor. E o nosso coração anda inquieto enquanto não descansar em ti. Nossa, essa frase já diz quase tudo, né? Diz muito. E ele não esconde nada, é impressionante a honestidade. Fala da juventude, daquela inquietação toda intelectual, mas também dos erros, sabe? Dos pecados. Tipo o quê, por exemplo? Ah, ele lembra quando deixava os estudos de lado para jogar, ou aquele episódio famoso do roubo das peras. Ah, sim, que ele conta que nem tava com fome. Exato. Foi mais pelo prazer de transgredir, de fazer algo errado só por fazer. Para ele, o pecado não era só o ato ruim em si, mas tipo assim, uma desordem na vontade. Uma desordem? Como assim? Falta de algo bom, a ausência de Deus ali naquele ato. Entendi. E teve uma fase bem marcante na busca dele que foi o maniquismo, né? Ele ficou um tempão nisso. Foi quase 10 anos. O maniquismo parecia dar uma resposta muito clara para o problema do mal, sabe? Falava de duas forças opostas, o bem e o mal, numa luta constante. E isso atraiu ele? A promessa de uma resposta fácil? Prometia a verdade, assim, de forma direta. Mas, com o tempo, Agostinho começou a achar as explicações muito presas no material, sabe? Meio superficiais. Ele mesmo chamou de ficções esplêndidas, não foi? Exatamente. Achou vazias. Nem o tal do Fausto, que era um bispo maniqueu famoso, super eloquente, conseguiu convencer ele, no fundo. A retórica era boa, mas o conteúdo... E decepcionante para ele, imagina. E depois dessa decepção, para onde ele se voltou? Bom, aí ele começou a explorar outras coisas. A leitura dos livros dos platônicos foi um divisor de águas. Provavelmente textos neoplatônicos. E o que ele encontrou ali? Ali ele achou uma ideia que ressoou muito forte, a de um Deus que não é material. Um Deus incorruptível, a verdade, a luz suprema. A ideia do Logos, do Verbo divino. Ah, isso fez mais sentido para ele do que a visão maniqueísta. Bem mais. Só que, para Agostinho, ainda faltava algo essencial ali nos platônicos. O quê? Faltava, segundo ele, a humildade. E principalmente a figura de Cristo encarnado, sabe? O homem Jesus como mediador necessário entre esse Deus tão perfeito e a humanidade falha. Entendi. E isso tudo leva de volta àquela questão que o atormentava: a origem do mal. Se não era uma substância má, como no maniqueísmo, o que era então? Ele debateu isso muito consigo mesmo. Foi uma luta intelectual e espiritual intensa. Ele concluiu que o mal não tem uma existência própria, não é uma coisa. É a ausência. É a ausência, a privação do bem. Acontece quando a vontade criada, que é livre, escolhe se afastar de Deus, que é o bem absoluto, o ser supremo. É um desvio, uma falta. Fascinante. E essa busca intelectual estava totalmente ligada à luta pessoal dele, né? A conversão não foi só uma coisa da cabeça, então. De jeito nenhum. Foi um processo, assim, muito doloroso. Uma briga interna enorme entre os desejos antigos, os hábitos e essa busca por Deus, pela verdade. Teve gente que ajudou nesse processo? Sim, várias figuras foram importantes. Ambrósio, o bispo de Milão, por exemplo. Os sermões dele impressionaram muito Agostinho. Simpliciano também, que contou para ele umas histórias de conversão. A história de Mário Vitorino, o retórico. Exata mesmo. E também o relato de Ponticiano sobre uns monges no Egito e uns agentes do império que largaram tudo para seguir a Deus. Isso mexeu demais com ele. E tudo culminou naquela cena famosa do jardim, né? Exato, em Milão. Um momento de rendição total, super emotivo.
O tolelege pega e lê. Foi ali a virada decisiva. Além dessa jornada espiritual toda que é o centro, as confissões também têm umas reflexões filosóficas bem notáveis, né? Sim, e que continuam super relevantes. A reflexão sobre o tempo, por exemplo. Ele fica se perguntando como é que a gente mede o tempo? Se o futuro ainda não é, o passado já não é mais, e o presente é só esse instante que some. É uma pergunta difícil mesmo. E ele chega àquela ideia do tempo como uma distensão da alma, algo que a gente experimenta internamente, na nossa memória e expectativa. Falando em memória, ele também fala muito sobre isso. Muito. Ele descreve a memória como se fossem vastos palácios dentro da gente, onde a gente guarda não só imagens, sons, cheiros, mas também conceitos, ideias, sentimentos e até a própria memória de ter memória. É incrível. É quase como se escrever as confissões fosse ele explorando esses palácios, né? Exatamente essa sensação. É uma autoexploração profunda através da escrita. E o estilo, como você descreveria o jeito que ele escreve e por que esse livro ainda conversa tanto com a gente hoje? Olha, o estilo é único. É uma prosa muito lírica, sabe? Fervorosa, introspectiva, mas ao mesmo tempo é uma oração. Ele está falando com Deus, mas a gente está ouvindo. Ele se desnuda ali. Uma vulnerabilidade impressionante. Total. E a obra mistura teologia profunda, uma análise psicológica que é super aguda para a época e filosofia existencial. Por isso é um marco. E por isso fala com tanta gente. Qualquer pessoa que esteja numa busca, né? Qualquer pessoa interessada em busca espiritual, em autoconhecimento, nas grandes questões da existência, as ideias dele sobre graça, pecado, a natureza de Deus, o tempo, o ser. Nossa, continuam sendo estudadas e debatidas até hoje. Então, para a gente amarrar nossa conversa, as confissões mostram essa jornada que é meio universal, né? Da alma inquieta buscando Deus, buscando sentido. Isso, a luta contra o pecado, contra as próprias fraquezas, mas também é a descoberta da graça, da ajuda divina. E essa capacidade humana é incrível para refletir sobre a própria vida, sobre filosofia e para buscar algo maior. É uma história sobre cair e levantar, no fim das contas. Exatamente. Cair e levantar através da graça. E fica talvez uma reflexão final, né? Qual? Um mundo como o nosso hoje, tão cheio de informação por todo lado, mas que às vezes parece tão carente de sentido. De que forma será que essa honestidade brutal do Agostinho, sabe? De confessar as fraquezas e essa busca incansável pela verdade. Como isso pode talvez iluminar a nossa própria busca por autenticidade, por paz interior? E uma ótima pergunta para a gente levar. Bom, terminamos aqui a nossa análise das Confissões de Santo Agostinho. Uma obra que vale sempre a pena revisitar.